muito boa noite para você que nos assiste. Boa noite também, claro, Will Poliveri, tudo bem? Boa noite, Ju. Tudo ótimo e você? Tudo bem também. Boa noite para você que acompanha a gente mais uma vez aqui na TV Unesp também. É isso aí. Há quem diga que histórias em quadrinhos é coisa de criança, mas nós discordamos e estamos aqui para provar o contrário. Pois é, e para te incentivar aí em casa a mergulhar nesse universo, hoje nós apresentamos 2 projetos independentes de HQs criados por ilustradores e roteiristas aqui da nossa cidade. Nós recebemos aqui no Artefato os criadores do projeto Aoki Gahara e o pessoal do coletivo Red Door HQs. Pois é, e além do bate-papo, você confere, claro, a agenda com os principais eventos dessa semana agora, além da nossa rodada de dicas culturais. Isso aí, vamos começar então? Vamos lá, rapidinho hoje, Vamos né? lá, é isso aí. Então a gente vai dar início aqui à nossa entrevista com o pessoal do coletivo Red Door HQs, que já estão aqui conosco, que os dois são designers e ilustradores, né? Então, Rafael, muito obrigada pela sua participação e Daniel também, é um prazer recebê-los. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Sejam bem-vindos. A gente que agradece vocês terem achado um tempinho na agenda nessa noite de quarta. Obrigado pela presença mesmo. Isso, vai ser um prazer o bate-papo. Isso aí. Bom, e você em casa, a gente conta com a sua participação ao longo da entrevista. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, é só enviar pelas redes sociais da TV Unesp. O nosso endereço no Facebook é o www.facebook.com/TVUnesp e pelo Twitter é só usar a nossa a @TVUnesp. Tanto em um quanto no outro, comente usando a hashtag Artefato. Bom, então para quem está em casa, até conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês, o coletivo surgiu em 2013, né, em fevereiro, e além de vocês dois, tem o Bruno também que faz parte, né? Exatamente. A gente começou o coletivo em 2013, no começo do ano, mais ou menos, fevereiro, março. E já vão fazer 3 anos que a gente está publicando no site, né? Que legal. E uma coisa que eu acho que chama muita atenção no trabalho de vocês é que vocês realizam ele de forma coletiva e na prática mesmo, né? Cada página que vocês divulgam, um de vocês é quem desenha, né? Então, queria que você contasse um pouco mais sobre esse processo de produção coletivo, que é, acho que, um dos principais destaques aí do trabalho de vocês. A ideia do coletivo foi isso, né? A gente gostaríamos de fazer quadrinhos, mas a gente nunca tinha tempo, sempre arrumava uma desculpa. Então o coletivo surgiu para a gente forçar a produção, né? E o diferencial do coletivo é esse, né? A gente trabalha na base do improviso. Não tem um roteiro pré-definido. Então a primeira pessoa que começa a história publica a página numa semana. Na próxima semana o segundo autor tem que dar continuidade na história sem perder muita narrativa, mantendo a coerência entre os personagens. Mas vocês têm uma conversa antes ali para pelo menos saber como conduzir essa história, né? A gente até estava conversando aqui um pouco anteriormente. Isso. Mas só informações básicas, assim, né? Tipo, essa história ela é romance policial, sei lá, ela é suspense. Tem personagem tal e se passa no mundo X, pronto. E é uma informação bem limitada mesmo, para que os autores tenham liberdade para extrapolar em cada página. É um pouco aquela brincadeira de que as pessoas contavam a história até um determinado momento e a partir dali a próxima pessoa tinha que dar sequência para ela. Exatamente. Uma das coisas também que a gente combina é um pouco a paleta de tons utilizados, né? Agora a gente está trabalhando só com tons de cinza, então a gente tenta determinar até um valor tonal para cada história, ou se vai ter tons de cinza ou se vai ser só massa de preto, né? O preto e branco apenas. Sim, era isso inclusive que eu ia comentar agora. No primeiro ano, principalmente, do projeto, dava para perceber de uma página para outra uma diferença bem grande até de traço, da paleta de cores que usava. Tem até um roda imagem até que algumas pro pessoal imagens que o já pessoal puder soltar para a gente. E a partir do segundo ano vocês já mudaram mais para preto e branco, já tem uma certa unidade, entre aspas, maior. Exato. O que mudou nesse processo? Praticamente quase tudo, assim, porque o primeiro ano foi muito experimental, né? A história tem, eu acho que mais de 40 páginas. 45 páginas e é uma bagunça, assim, a gente não entendia muito. O objetivo do primeiro ano era na terça-feira ter uma página no ar, independente de qualquer outra circunstância. Mas como estava no começo, vocês realmente estavam no clima de experimentar. Isso. E como às vezes a gente fazia cor e por causa do trabalho, alguma coisa assim, não dava tempo para colocar a página com cor, ia preto e branco. Então às vezes dava esse contraste muito grande na leitura das páginas. Uma colorida, uma preto e branco, uma tons de cinza, e fica uma coisa muito desconfortável para ler, né? E vocês chegaram a receber retorno do pessoal que lia, alguém comentando dessa dificuldade, ou o pessoal, na verdade, elogiando que conseguia ver o trabalho individual de cada um nessas páginas? Que retorno que vocês receberam?
O retorno que a gente recebia, assim, de amigos até gostava, mas são amigos, né? Então, não vale muito. Mas algumas pessoas que leram falaram assim, ó, não consegui avançar da 5ª página porque não estava entendendo nada da história, não era gostoso ler a E história, acho que né? foi bem legal que na Comic Con ano passado a gente conheceu o Gabriel, né? Ele lia a nossa página fazia uns 3 meses. Daí a gente perguntou, assim, de curiosidade, cara, você leu o ano 1? Ele, cara, eu comecei, mas não consegui chegar até o final. Eu senti um pouco disso pesquisando. Não, mas é muito legal, eu acho que assumirem isso, assim, que era um ano mais experimental e a gente percebe mesmo o quanto isso foi evoluindo no ano 2, ano 3, então... eu acho que é muito, muito bacana. E, aliás, hoje em dia são apenas 10 páginas cada história, né? Acho que fica mais claro, né? A gente mudou um pouco a partir do ano 2, até mesmo pela intenção de imprimir as histórias que são publicadas no site. Então, a gente viu que 45 páginas fica inviável a publicação e fica mais difícil manter uma história coerente, sendo que é feita no improviso, né? Sim. Vira uma novela quase. Vira uma novela, que não dá pra entender muita coisa. O telefone sem fio fica muito grande. E então agora são 4 histórias por ano, cada história com 10 páginas. Então a gente consegue saber mais ou menos onde que é o meio da história, então já dá pra começar a fazer revelações na narrativa, então fica uma coisa... maior, né? Fica mais coerente, assim, a história. A gente consegue trabalhar bem, além do desenho, da improvisação, a gente consegue trabalhar também um roteiro legal. Ah, legal. Que bacana. E atualmente vocês estão com a história que é a Fantasmagória, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse trabalho. O Fantasmagória, no caso, fui eu que comecei, então eu que fiquei encarregado de definir personagem e tal. Eu gosto muito de histórias de mistério, histórias de detetive e tal, e eu estava jogando um jogo sobre isso na época. Eu falei, não, quero fazer uma história de detetive. E esse ano, diferente do ano 2, a gente escolheu ter um tema pro ano todo. E o tema foi Velho Oeste. Como é que eu encaixo uma história de detetive no Velho Oeste? Tava procurando imagens de Velho Oeste, achei imagem de uma cidade fantasma. Tipo, não, detetive, fantasma. Pronto, é isso, sabe? Já juntou as duas coisas numa mesma história. Isso. E aí, essas páginas, esse trabalho agora novo, ele está na 6ª página, né? Ele tem mais 4 páginas ainda que vão ser divulgadas. Exatamente. Até comecinho de junho, então, acho que é né? 2 de junho, mais ou menos. E nós fizemos um formato que quem começa a história, termina a história. Sim. Então a pessoa que começa a história, que inventa todo aquele universo que vai ser passado a história, ele tá nas mãos deles terminar a história, né? Do jeito que ele achar melhor e do jeito que a história for sendo contada, né? A primeira e a última página é da mesma pessoa. Isso. Então. Também. E desse jeito rotaciona naturalmente o próximo que começa. Legal. Muito bom. Ó, até então, para o pessoal de casa que tiver a fim de acompanhar um pouco mais o trabalho de vocês, né? É só acessar o site, que é o reddorshqs.com, e tem a página do Facebook também que vocês atualizam semanalmente, Sim. né? Então, assim, é igual uma novela mesmo. Toda terça-feira tem página nova e a história vai se desenvolvendo pela internet mesmo, né? Uma coisa importante, a gente já está encerrando aqui o bate-papo com os meninos, é que vocês conseguiram colocar em prática também no papel, né? Do online, vocês também conseguiram criar a revista de vocês, né? E para o pessoal que quiser comprar, é só acessar o site também? Isso, Sim. a gente tem a nossa lojinha online no site e lá você consegue comprar os 5 títulos que nós temos impressos já. Legal, meninos. Muito bom. Foi um prazer recebê-los aqui. E a gente vai continuar acompanhando pelo site as histórias, sabendo as novidades de vocês. Viu? Obrigado mesmo. Mas não vão embora, que a gente quer saber a dica que vocês trouxeram pra gente na rodada de dicas no 3º bloco. Claro, acho que vai ficar aqui. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa agora. No próximo bloco, a gente continua esse bate-papo sobre quadrinhos independentes, mas vamos conhecer o trabalho Aoki Gahara. Então, o Artefato volta já. O Artefato está de volta e hoje o bate-papo é sobre 2 projetos de quadrinhos independentes aqui de Bauru. No primeiro bloco, nós conhecemos o trabalho do coletivo Red Door HQs e agora a gente fala sobre o projeto Aoki Gahara. Por isso, a gente recebe aqui no nosso sofá o roteirista da revista, o André Turtelli Polis. Tcharam! Tcharam! Mudamos. E também o ilustrador, o Renato Quirino. Pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui com a gente, viu? Obrigado, gente. Muito obrigado. Sempre um prazer recebê-los. Estou brincando aqui que de repente, né, surgem outros dois. Achando divertido mágica. isso. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais, então, sobre o trabalho de vocês. Ainda não sei quantas vezes eu vou errar o nome do projeto, Aoki Gahara, por enquanto acho que estou indo... tô indo bem, mas assim, eu acho que é um trabalho inusitado, super bacana, interessante. Eu queria
que vocês falassem um pouco sobre o tema, sobre o que aborda a história. A gente já viu aqui que fala sobre suicídio, um tema super delicado. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse trabalho. Tá. Bom, acho que a ideia da história surgiu quando a gente, acho que foi o Quirino que passou, não me lembro muito bem, é uma dessas listas de, sei lá, 17 lugares mais assustadores do mundo. Ai. Aí um deles era a floresta de Aokigahara, né? Que é uma floresta conhecida por ser o lugar onde tem o maior índice de suicídios no Japão. Uau! Aí a gente viu isso aí, ficou interessado e tal, e a gente achou esse documentário na internet, acho que é da Vice, né? Da Vice, E aí o documentário era bem interessante, assim, não era muito longo, mas ele era bem delicado, assim, na abordagem desse tema, do suicídio, das pessoas irem até lá e tal. E aí a gente ficou meio, tipo, dentro dessa história, assim, e pensando um pouco nisso, né? A gente já tinha essa vontade de fazer uma história em quadrinhos, não sabia muito bem sobre o quê. E aí chegamos à conclusão que era esse o nosso foco. E é necessário ter um cuidado para falar sobre esse assunto. Vocês trataram com muita delicadeza, né, no muito quadrinho. Cuidado, né? É um assunto que é delicado a qualquer momento, né? Sempre vai ser sensível. delicado. É um tabu, né? E aí a gente tentou trabalhar de uma forma que não fosse forte, não puxasse nada para alguma coisa, tipo... Porque a floresta era apresentada como um dos lugares mais assustadores, né? Mas isso, na verdade, não era o nosso foco na história. Era trazer uma outra abordagem, assim, esse cuidado com esse tema. Tipo, né? a gente não quis focar a história como se a floresta fosse algo sobrenatural. Isso. Que as pessoas fossem lá atraídas por alguma... Amaldiçoadas. Sim, a gente tentou focar mais no lado humano da coisa, né? Entrar mais na vida dos personagens, assim, o que leva as pessoas a fazer isso. Leva, né? Sim. E tem uma frase, inclusive, vocês fazem uma observação no final da revista de que vocês não incentivam, né, o suicídio, vocês valorizam a vida também, então teve esse cuidado também no final, né, de amarrar a proposta. Né? Isso aí chegou em um ponto que a gente já estava com a revista para imprimir e a gente pensou, e se alguém vai lá, lê a revista e se mata, sabe? A gente ia ficar muito horrorizado. A gente achou, assim, é bom a gente passar o nosso ponto de vista aqui. Sim. E aí, pessoal, assim, a gente sabe que toda vez que a gente tem um projeto, um dos pontos mais difíceis na execução de um projeto é sempre financiamento, porque a gente não tem verba para investir, não sabe como fazer. Vocês arranjaram um caminho que foi colocar num financiamento colaborativo no Catarse. Queria que vocês contassem para a gente como é que foi um pouquinho desse processo. Como que foi, de onde veio essa ideia de usar financiamento colaborativo? Isso deu certo? Deu, né? A gente já estava fazendo essa história já fazia um tempo, ela já estava praticamente pronta. E a gente sempre tinha essa ideia, né? O Catarse estava rolando ali, já estava vendo tipo, vários amigos fazendo o projeto. E a gente pensou se seria uma boa ideia a gente colocar lá também. Em princípio a gente falou que não ia fazer porque sabe, uma página é uma história pequena, tal, a gente não sabe se teria tantos financiamentos, tantas pessoas interessadas, tal. E ela ficou, sei lá, um ano parada aí, né? A história ficou um tempão parada, assim, a gente produzindo ela só que sem financiamento, pensando em lançar pela web, assim. E aí um dia a gente conversando decidiu, não, vamos testar, né? A gente começou a soltar preview em Facebook, Instagram, percebeu que tinha um retorno do pessoal, o pessoal estava gostando. E a gente tentou, falar, vamos colocar o projeto lá. E a gente colocou pedindo o valor mínimo, né, que era os 5 mil para idealizar o projeto. E aconteceu que no decorrer do projeto a gente acabou atingindo 15 mil. Assim. Na primeira semana a gente conseguiu o financiamento e ainda tinha 56 dias para continuar arrecadando. E a gente triplicou o valor do projeto. Sucesso total, né? Sucesso total. Case de sucesso empreendedorismo, né? Exatamente. Aí eu queria saber de vocês quais as principais dificuldades encontradas durante o processo de produção do quadrinho. Ainda sobre o Catarse, é muito trabalhoso. Assim. Acho que se eu tivesse que apontar alguma coisa nesse projeto como algo difícil de fazer foi embalar as revistas, porque a gente vendeu 506, 508, uma coisa assim, revistas.
Então a gente teve que organizar uma lista com 508 nomes e embalar 508 revistas, colocar dentro de 508 envelopes. Ainda mais que era o triplo do que vocês estavam esperando, né? E para cada pessoa tinha uma recompensa diferente Cada também, pessoa né? uma recompensa diferente, aí tem que recompensas. coloca marca-página, coloca pôster, coloca postal. Sim. Isso, sim, a gente passou 3 semanas o dia todo fazendo. Embalar em plástico sem bolha, parar. imprimir o adesivo, colar, colocar, levar no correio, voltar, fazer de É novo. bastante coisa. Fora isso, como dificuldade, tem que... Esse foi o primeiro projeto nosso de quadrinhos mesmo. Então a gente não conhecia muito a linguagem, conhecia como leitor, né? Mas produzia muito diferente e a gente nunca, assim, tipo, por nunca ter feito o negócio, teve que estudar muito linguagem, pegar muita referência, ler muito quadrinho de outras pessoas. E muito trabalhoso. Massa. E quais são os próximos passos do Aokigahara? Vocês estão com a revista já impressa? Como que está agora? Vocês estão divulgando? Já estão pensando, na verdade, num próximo projeto? Como que está agora? A gente, agora que a gente terminou de entregar as recompensas para o pessoal do Catarse, a gente fez inscrição para tentar mesa para os eventos de quadrinho no final do ano, né? Que são bem grandes, né? Assim, Bem acho grandes, que é onde vitrines concentra enormes, todo mundo, né? O FIC em Belo Horizonte, que acontece cada 2 anos, e a Comic Con Experience, que agora, a primeira foi no passado, Agora e o pessoal da anual, Rede né? Doors teve ano passado. E a gente vai levar essa revista para lá para tentar vender, se a gente conseguir a mesa, né? Sim. Fora isso, cada um tem um projeto, a gente tem um projeto junto no livro. A gente tem um livro que vai para sair agora no meio do ano também, que é um livro sobre contos folclóricos, do folclore brasileiro, que chama Aconteceu com um amigo de um amigo meu. Ele vai sair agora em julho, acho. Eu escrevo os contos e o Renato faz as ilustrações. Ilustração. Muito Legal, bom. gente, muito bacana. E aí, quem se interessou, onde que consegue a revista? Onde que consegue ver o trabalho? Como que faz? No final da revista, a gente colocou lá o endereço, aokigahara.com.br. A gente ainda não começou as vendas online, vai começar muito em breve. Muito em porque a gente breve, né? Semana, talvez. Essa semana. Provavelmente. E fora isso, tem na livraria Monkeys, aqui em Isso. São Paulo. E direto com a gente para nossas redes sociais. Fala com a gente. Tem a página também, né? Tem a página, facebook.com/aokigahara HQ. Isso. HQ. Muito legal, gente. Foi um prazer recebê-los aqui. Foi A nosso. gente vai ter que fazer um intervalo, mas voltamos com a casa cheia aqui no último bloco, com todo mundo, para a nossa rodada de dicas culturais. Então a gente vai para esse rápido intervalo e eu te espero já já. O Artefato está de volta e agora é hora da agenda cultural. Então, se prepare que é hora de conhecer o que vai rolar nesta semana por aqui. Muita gente estava esperando para ver hoje o show da Carol Conká, né, uma das maiores rappers femininas aí do cenário nacional, mas o Sesc informou que por motivos pessoais e de agenda da cantora, o show não vai rolar, infelizmente. Para a tristeza de muita gente. Muita gente estava aguardando aí o show, mas para também não deixar o público na mão, o Sesc colocou uma atração à altura, é claro. Então, hoje à noite, no Sesc aqui de Bauru, tem show do rapper paulistano Rael, que chega com um rap super funkeado, cheio de influências de reggae, MPB e samba, e promete fazer aí muita gente se mexer, né? A gente vai até conferir um trechinho do clipe que faz parte do último trabalho dele, o álbum Diversificando. Então, vamos rodar a música Preconceito. Acostumado por ser oriundo, por ser favelado, né não vagabundo. Quem tá ligado, vive esse mundo. Quem vem desse lado, que é difícil ser você, vencer, permanecer sem ser contrariado. Direto e reto nos deparamos com essa situação. Na hora de perguntar a hora, ou de pedir uma informação. Numa entrevista de trabalho, numa abordagem de rotina. Eles falam que não, mas essa ideia não conjumina. Olha, o Rael já esteve aqui em Bauru em novembro do ano passado, né, no encerramento da Semana do Hip Hop. Mas quem curtiu, quiser conferir, o show começa às 9 da noite no Sesc e a entrada custa de R$ 5 a R$ 17. Hoje não é de graça. Bom, para quem é cinéfilo como eu, agora a nossa dica é que chegou aquela época do ano em que a gente tem a chance de ver ou de rever os melhores lançamentos do ano passado. É mais uma edição do festival Sesc Melhores Filmes, que sempre inclui na programação muito longa-metragem que não deu as caras no circuito comercial daqui de Bauru. O festival está começando nessa semana agora e amanhã, quinta-feira, o filme em cartaz é o argentino Relatos Selvagens. Ele conta a história de um grupo de personagens que caminha naquela linha tênue entre civilização e barbárie. São aquelas pequenas ações do cotidiano que tiram qualquer um do sério, sabe? Sim. Bom, então vamos conferir o trailer.
¿Trabajo o placer? Las dos cosas, espero. Realizar el nuevo BT. Buenas noches, ¿uno solo? Veo que sos buena para las matemáticas. ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. ¡Forro! Fílmame esto, Néstor. ¡Qué violencia! A ver. Muito bom, né? O filme competiu no Festival de Cannes do ano passado e tá ali na minha listinha das obras que eu não vi, mas que a gente precisa conferir. Você tá convocado, Pois viu? é, tô super afim de ver também, muito legal. Pois é, então Relatos Selvagens vai ser exibido amanhã, dia 7, às 6 da tarde, no cinema do Alameda. Os ingressos são vendidos lá mesmo e custam entre R$ 13,50 e R$ 12. Bom, e tem também exposição de arte na Galeria Municipal. Quem passar por lá vai conferir os trabalhos do Grava, um grupo de estudos de artes visuais e audiovisuais da Unesp daqui de Bauru. A exposição conta a trajetória do grupo, que foi formado em 2009 e usa os desafios do século XXI para se posicionar como artista. Para quem se interessou, a exposição fica lá na galeria até sexta-feira, dia 8, e a entrada é gratuita. E é lá no mesmo prédio do Teatro Municipal, facinho de chegar ali na Nações Unidas. Super fácil. Bom, na nossa última dica de hoje, a gente relembra que amanhã, quinta-feira, é a grande final do Armazém Rock Festival. A gente falou sobre ele alguns programas atrás, lembra? São 4 bandas concorrendo nessa finalíssima agora. Sociopata, Elephant King, Seu Antônio e Backlash. Então, se você quiser conferir, é só colar no Armazém amanhã, a partir das 8h30 da noite. Até às 9h30 a entrada custa R$ 7,00 e depois desse horário o preço passa a ser de R$ 10,00. Como o festival está participando da campanha do agasalho nesse ano, também tem que doar uma peça de inverno na entrada, viu? Vale agasalho, cobertor, calça, qualquer peça que você tenha em casa em bom estado e que você não esteja usando. Então, é só doar que com certeza vai aquecer muita gente. É isso aí, então assim a gente encerra aqui a nossa agenda. Vamos voltar para a nossa rodada de dicas? Vamos lá! Vamos lá. Hoje, gente, lotação máxima aqui no estúdio. Eu vou precisar Todo passar na mundo frente. Junto, por favor. Estamos aqui já com todo mundo junto, que a gente quer saber as dicas aí que os nossos convidados trouxeram pra gente. Começamos com Pessoal Red do Door Red HQ. Doors. Bom, a nossa dica é um seriado que passou no ano passado, chama True Detective. É uma história policial muito interessante e ela é bem focada em personagem, né? O motivo dessa dica é pelo fato de a construção dos personagens serem muito bons e também o roteiro desse seriado ser um roteiro bem inteligente, assim, evitando diálogos expositivos. Isso faz um link direto com quadrinhos, né? Que você tem que saber trabalhar a junção da imagem e dos diálogos, né? Então acho que é uma referência muito positiva para quem quer trabalhar com quadrinhos e para quem gosta de filme com suspense. Foi inspiração para o Fantasmagoria? Ah, inspiração não, mas tá dentro daquelas influências que me levam a gostar de histórias de detetive. Ah, muito bom. Fica a dica. Eu não assisti ainda, tá na minha listinha também. Vale a pena. Bom, agora, Aoki Gahara, Quirino, André, qual que é a dica de vocês? Eu trouxe essa HQ aqui, a Captar. É a HQ do Camilo Solano e do Tobias Daneluz. Isso. É uma história muito legal. São 2 histórias, na verdade. Os 2 são do interior e foram morar em São Paulo, né? E aí são histórias do cotidiano, com uma delicadeza bem bacana, assim, sobre essa solidão que a cidade grande traz e as coincidências e desencontros que acontecem, né? E aí tem esse trocadilho com o captar, de captar essa essência e da captar. Esse captar interior. caipira, né? Isso. É muito, muito bom, assim. Eu realmente recomendo para todos que gostam de quadrinho, para quem não gosta é uma boa coisa para começar, assim, bem legal. Acho que, além de vocês, Camilo Solano, como você está falando agora, dá para ver que a cena aqui no interior, aqui para nossa região, tá bem aquecida, né? Tá bem bacana mesmo. Tem bastante gente aqui, né, fazendo as coisas e tal. E mesmo o Gustavo Duarte, que saiu daqui também, que já é bem estabelecido aí e tal. Que legal. Muito bom. Bom, a gente já teve seriado, a gente já teve história em quadrinhos e a dica do artefato é música, né, Ju? Exatamente. É o 3º álbum aí da cantora paulistana, Tulipa Ruiz. Ela acabou de lançar, ontem mesmo ela divulgou esse álbum novo que se chama Dancê. Então eu vou te convidar para assistir, ou melhor, para ouvir um pouquinho de uma das músicas que está nesse álbum, que a gente só editou aí com algumas imagens. Roda aí. Era pra ficar no chão, meu pé decolou. Era pra ter sido em vão, como é que durou? Era pra ficar ali, por aí caminhou.
Tempo de falar muito sobre esse trabalho, que está muito bacana, então eu aproveito para convidá-los para conhecer. É só acessar o site da Tulipa Ruiz, que já tem o link lá para você ouvir todas as músicas, e se você também quiser comprar o álbum, dá para adquirir por lá ou em qualquer loja física também. Mas o objetivo da Tulipa era fazer com que todo mundo dançasse, então eu aproveito e te convido também para você curtir esse som e soltar um pouquinho e se mexer, soltar o corpo um pouco. Acho que vai ser muito legal. E a gente pede, né, Sesc, por favor, traga a Tulipa aqui para Bauru, não custa, vai. Vai ser ótimo. Bom, pessoal, a gente queria demais agradecer a presença de vocês aqui no programa de hoje, com esse bate-papo tão gostoso sobre quadrinhos. A gente deseja muito sucesso para vocês 4 e a gente espera vocês no futuro para falar dos próximos projetos, o que vocês estão planejando, tá? Não, legal, a gente que agradece, o Will e Juliana. É um prazer a gente estar aqui ao lado dos amigos do André e do Renato. E quando a gente tiver trabalho novo, a gente traz para comentar para vocês e trazer as novidades. Com certeza, será um prazer. Obrigada sempre, menino. Sucesso para vocês. Bom, para vocês de casa já sabe, né? Semana que vem a gente volta com mais Artefato ao vivo e vamos encerrar ao som do Rael, que se apresenta já no Sesc. Então, até semana que vem. Tchau, gente! Tchau, gente! Ontem sonhei que eu fui em um lugar onde eu nunca fui. Sem carro, telefone, celular, nada que polui. Sem fome, sem polícia militar para reprimir.